O Dança Sem Filtro traz aqui os bastidores do livro, que logo vai estar saindo, ainda não tem data de lançamento, mas é um livro que vai ser lançado pela Editora Forte, escrito pela equipe de professores do curso de pós-graduação, a capa do Douglas Watanabe, e está aqui o professor Suede, um dos nossos professores, né, o querido professor Suede, para falar um pouquinho do capítulo dele e das relações com a pós-graduação, né? Dança, arte, esporte e educação, que já vai para os 14 anos. Bem-vindo, Suede. Obrigado, professora. É uma alegria estar aqui, uma alegria celebrar esse livro, que é uma conquista, é uma caminhada, é uma construção, ver a dança ganhar corpo na atualidade. Isso é maravilhoso. Sim. E o fato da gente colocar um pouco do que é o curso de pós-graduação registrado no livro, né? Eu acho que é uma contribuição que a gente faz que eu vejo um pouquinho como nossa obrigação, honestamente. Sim, A gente produz o que nós conhecimento e ele, passamos, né, né? construindo nesses anos de pós, as vivências que tivemos, eu ainda tenho a grata alegria de ter sido aluno da pós e depois me tornado professor do curso. Então, Sim, eu pude caminhar junto e ficar feliz com as conquistas. sim. E foi assim, tua história, ela é diferente da maioria dos professores, mas assim, é, foi muito gratificante te descobrir no meio dos alunos, né? E trazer para a equipe, porque realmente o curso ganhou muito. Eu queria que você contasse essa história antes da gente falar do capítulo, só esse pedacinho. Vamos lá. Bom, eu sempre fui um apaixonado pela dança e sempre acreditei que a dança ela merecia muito mais do que só dançar. Ela precisava muito mais do que só do meu corpo. Precisava também de uma cabeça pensante, de ideias estruturadas, precisava de uma dança enquanto ciência. E essa minha busca ela começou lá no curso de educação física e depois com as minhas vivências, até que de repente surge um curso de pós-graduação em dança. Meu Deus, aquilo lá para mim foi o êxtase. Eu vou conquistar mais. E daí articulei toda a minha ida para o curso, né? Saí da minha cidade a muitos quilômetros até chegar. Eu moro em Itapeva, é uma cidade fronteiriça com o Paraná, então até São Paulo tem uma Qual é a estrada aí, distância, mais ou menos? uns 300 quilômetros, Nossa 300 Senhora. e alguma coisa. Bastantinho. Era a Bastante. madrugada rodando para poder estudar. E ser feliz, destaco. Que eram finais de semana que eram especiais, do começo ao fim. Não Das é? 8 horas da manhã e 6 horas de domingo, eles valiam a pena. E Mas eu daí, acho que como professor também, viu? Como não, com professor, a gente certeza, também sente essa alegria, não? sim. E daí nós fomos construindo relações maravilhosas, né? Grandes amigos, os professores esplêndidos que pude aprender muito. E qual foi a surpresa? Eu, claro, um amante da cultura sulista e praticante dessa cultura, não tinha como não escrever sobre. E na busca do meu TCC, elaborei todo um trabalho sobre a perspectiva das danças, das danças gaúchas vivenciadas nos salões, né? E, para minha alegria, no dia da defesa, né, a faculdade me convidou ali para fazer parte do corpo docente, com uma disposição encantadora de mobilizar a grade do curso para que uma nova disciplina fizesse parte e trouxesse todo esse arcabouço de cultura que a gente acabou descobrindo ali juntos, né? Eu fui um singelo portador de uma cultura que encantou os olhos de todos, e isso foi muito bom. Sim. E para o curso de pós-graduação é muito importante que a cultura do Brasil esteja representada, não é só Nordeste ou só Sudeste, a gente tem que ter essa visão, né, aberta. Então, não posso falar em pós-graduação é, é, cuidando de uma fatia só.
né? E mesmo assim, a gente sabe que vai ser super difícil cobrir absolutamente todos os assuntos, mas assim, a gente tem que se dedicar a prestar atenção ao nosso próprio país, né, Suete? Acho que é a primeira coisa. Sim, e Mas é é muito aí. válido, muito, muito válido, porque o Brasil é gigante, o universo da dança também é gigante e maravilhoso, e os amantes, os apreciadores merecem esse deleite. Sim, sim. E que a gente prepare as pessoas para buscar tudo, porque é impossível ter toda a informação, mas saber buscar já é muita coisa, né? Sim. E aí, Suede, eu queria que você contasse a respeito do seu tema. Qual é o tema do seu capítulo? Contar um pouco do que é o capítulo para as pessoas ficarem aí curiosas. Espero Vamos que lá. gostem do livro, né? Bom, no capítulo, eu me propus a falar um pouquinho da cultura sulista, sobre as práticas das danças sociais, que foi um conhecimento adquirido na pós. Para mim, até então, dança era dança. De repente, descobri que tinham as danças de salão, as danças sociais, as danças esportivas. E aí o leque começa a ficar maravilhoso, né? Sim. E daí o capítulo ele vai em busca disso, dessas práticas sociais nos salões gaúchos, nos tão famosos fandangos gaúchos. Né? Lembrando que o fandango ele dá nome tanto à musicalidade como também aos bailes. Né? Sim. Existe muito disso, né, na cultura das músicas, dos estilos musicais também darem nome aos estilos que são praticados como dança. Verdade. Bom, e é claro que comumente, para os que gostam da cultura regionalista, muito se fala do tradicionalismo, dos costumes dos gaúchos, das danças tradicionalistas, e aí a gente está falando mais das danças folclóricas, como pezinho, tatu, balaio, pau de fitas, chula, entre tantas outras que existem e foram catalogadas pelo Paixão Cortes e são ali a base para os CTGs promoverem os seus festivais. E além do que elas representam todo esse universo folclórico, que é bem interessante. E a ideia é sair só do folclorismo e também para a prática social da dança. Então, a proposta é trazer para os leitores, para os estudiosos, para os pesquisadores, para os amantes das danças, em especial as danças regionalistas, um olhar que se dedique a conhecer, a reconhecer essa identidade cultural, essa valiosa cultura que muitas vezes fica marginalizada, ela fica restrita a uma parte do país apenas. Concordo. Eu me lembro muito das aulas da pós, quando foi definido a dança social e as danças esportivas, que delimitava que a dança esportiva ela tem uma técnica regulamentada, que é universal, e a dança social não. E naquele momento eu falei, poxa, eu sei onde eu estou. Eu me encontrei, né, nessa definição. Sim. E daí ali começou essa sementinha de, poxa, isso aqui vale a pena aprofundar, vale a pena estudar mais, vale a pena, inclusive, tornar literatura. Porque Exatamente. vou abrir um parêntese aqui, professora, como foi difícil literatura para dar base. Bastante complicado. As pessoas não imaginam, Suede, o trabalho que dá para você embasar com esse olhar acadêmico, né? O trabalho que dá, a dor de cabeça que dá para você fazer uma coisa bem feita nos moldes que devem ser feitos, porque a pessoa, não, eu tenho informação, eu ponho no livro. Não, espera um pouquinho. Você pode fazer um livro contando a tua vida também, tá tudo certo. Mas se você quer fazer nos moldes acadêmicos uma produção mesmo científica direitinho, dá dor de cabeça, né? Nossa, como dá! Quantas vírgulas para serem revistas, frases para serem recompostas, bibliografias para serem encontradas. Bom, mas o capítulo, né, eu abordo um pouco da história e da geografia rio-grandense, em especial de onde as danças estão no Rio Grande do Sul. Eu delimito um pouco da prática social
e trago ali as regras que norteiam os salões. Porque é muito interessante que, apesar de ser uma dança social, existem regras bastante específicas para o salão gaúcho, né? Sim. O cortejo para levar a dama para o salão, para Sim. retirá-la do salão, a expressividade que é necessária para a execução dos estilos de dança. Então, tudo isso ali eu fui pontuando como uma espécie de etiqueta de salão para os bailes gaúchos. Então, Sim. quem tem essa curiosidade de saber como se portar de maneira adequada e distinta, corre lá no capítulo para ver, que tem aí. E até se você for ver, Suede, a dança de salão é a mesma coisa, né? A dança de salão de hoje, muitas coisas não se veem mais, mas existia exatamente essa questão da etiqueta social, do comportamento, da cultura que estava associada, e parece que estão matando, né? Quem não, tipo, não quer, não sei, não quero saber, e vamos matar porque não interessa, mas é a tradição. E sabe que no momento da escrita do TCC, quando eu me dediquei a esse capítulo, nossa, eu acho que se me deixasse, seriam laudas e laudas e laudas pelas críticas sociais que a gente pode fazer em cima disso. Sem Porque, dúvida. como a professora falou, a dança ela vem sendo assassinada em Sim. alguns usos e costumes. Sim. Né? Sim, principalmente a questão da tradição. E como diz o Eduardo Saron, creio que ele é presidente do Itaú Cultural, ele que gere o Itaú Cultural, uma instituição muito importante aqui em São Paulo, ele fala, não existe inovação sem tradição. É uma frase extremamente inteligente, que tem uma reflexão e uma carga de conteúdo gigantesca, porque é isso, a tradição é o alicerce. Então, por conta da cultura atual, muita gente, eu chamo isso de ignorância, né? Já que é dança sem filtro, vamos falar, né? Isso é ignorância. Quer matar a tradição para só dizer o que vale hoje. O que temos Exatamente. hoje é graças ao que veio antes. Pode não ter sido tudo certo. Sim, vem com crenças limitantes, vem com tem os seus discriminações. estigmas. Sim, sim. Mas a gente não mata para tratar do atual. A gente Tratar tem da atualidade sem valorizar a história, claro. os nossos ancestrais, os antepassados, os dançantes de outros tempos, a gente desmerece tudo. Né? Não é? Fica sem Agora, raiz. que na história sempre vai ter coisas que hoje não são mais aprovadas, não são mais aceitáveis. Toda a história de qualquer país, não só das danças, mas de qualquer atividade, sim, vai ter coisas reprováveis. Não é por isso que eu apago a história. Não tem nada a ver, né? É só a tomada de consciência. Isso não está bom, eu não faço mais. Pronto. Nossa, que difícil. E imagino que o Sul seja a mesma coisa. As danças gauchescas, mesma coisa. Sim, porque ali existe uma rigidez tradicionalista. Essa ideia de pertencimento que o gaúcho tem, isso porque eu não sou gaúcho, eu sou apenas um amante da cultura. Apesar que, na verdade, eu gosto de me intitular como gaúcho, sim, como filosofia de um dançante. E quem mora lá, rio-grandense. Sim, 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 mas eu entendo que você está aí submerso. Sim, essa cultura, a cultura, né, que você admira. Rio-grandense, ela é limitante e muitas vezes até machista. Sim. Porque é a figura do homem que é determinante, é uma sociedade patriarcal, até se apoiando nos idos históricos, nós temos vários registros sobre isso. Contudo, essa rigidez tradicionalista, ela entra em confronto com essa atualidade, com essa contemporaneidade liberta demais. Sim. Porque daí, vamos fazer um paralelo aqui, eu gosto muito de colocar isso nas aulas da pós, porque hoje a gente vê ali o corpo feminino praticamente exposto e totalmente exposto, e a gente vê o corpo da prenda totalmente coberto.
mas espera aí, qual é o belo agora? E não menos linda, né? Não Totalmente menos coberta lindas, e não totalmente menos cobertas e linda. maravilhosas, com um glamour e uma elegância esplêndido. E você sabe, eu vou te contar um negócio. Recentemente, eu tive a curiosidade, porque na verdade eu nunca tinha ouvido assim na profundidade, mas me deu a curiosidade, fui ouvir uma muçulmana explicando a cultura dela, o porquê dos véus, de não mostrar o Certo. cabelo, a questão da religião, quando são católicos, quando são do Islã, enfim, Islâmicos. e do islamismo, né? E você sabe, eu admirei tanto, porque dentro da rigidez, como você está falando, que eu acho a palavra muito adequada, dentro da rigidez existe uma lógica de valorização da mulher também, que eu achei muito bonito. Sim, Agora, sim, vamos dizer que os extremos não são bons, né? Mas, assim, dentro da rigidez, voltando ao sul, o cerne é a família. sim. A base, o zelo é a família. É a E a família. E mulher, isso ela não é é o ruim. eixo desse núcleo. Até por isso, de todas as canções que são elaboradas, em grande maioria enaltecem a figura da mulher. Olha só que interessante. Né? É uma cultura rígida em certos pontos quanto à existência da mulher e ao trato, Sim. porém, quando vai se musicalizar, poetizar a cultura, a mulher é a mais bela flor. Sim, sim. E essa valorização, né? Agora, que existem pessoas que se desviam e maltratam, isso sempre houve, sempre vai haver e sempre é condenável. A gente tem que separar as coisas, Sim, né? E, enfim, de qualquer forma, eu entendo que existem aí escolhas pessoais também, inclusive na exatamente. atualidade. E está tudo certo, isso deve ser respeitado, né? Mas, E existe um ponto que é bem legal, que quando a gente fala da cultura e da história rio-grandense, em especial voltado à cultura da dança, a gente observa essa peculiaridade. Já na atualidade, nós vemos que há uma mudança sim, bastante interessante, bastante significativa quanto à uhum, mulher. Ela é uma sim, figura muito importante. Quando a gente trata da dança, ambos são necessários, ambos são importantes, então não há mais uma marginalização de uma figura. sim, sim. E a dança pode ser tão bonita quanto, tão equilibrada no papel de cada um, Exatamente. respeitosa, né? E confortável também, no sentido de cada um estar tá com o seu Sim, papel, então está tudo certo, né? Isso eu acho muito exatamente. bonito. Mas eu gosto muito da questão das danças do Sul, acho que por isso que a gente quis até trazer você na equipe de professores, porque é isso, né? É uma cultura diferente, Sim, do resto do país e precisa ser conhecida. exatamente. Para a gente não correr o risco de chegar numa roda de conversa, e eu começo as aulas falando sobre, eu jogo assim: vamos lá, gente, cultura sulista, o que vocês sabem? Ecoa na sala: chimarrão, churrasco, dança do pezinho. E acabou. E E o vira sul não piada, é. né? A gente brinca em cima disso. Mas o sul não é só isso enquanto cultura. Né? E daí, quando a Sim, gente começa a descortinar tudo isso que há, e eu lembro dos olhos dos alunos brilhando, eles desejosos. E quando chegava o final da aula, professor, mas já acabou? mas é assim mesmo. Eu acho que é um encanto, né? Da Sim, informação, da reflexão, quando você fala, você começa a aula, seja lá qual é o assunto que você propõe, as pessoas já fazem assim, opa, peraí, não é? Eu acho que sim, todas as aulas provocam isso em algum momento.
E é essa a ideia da educação, ser provocativa. É essa a ideia da pós-graduação. Ainda tem coisas para serem provocadas, para serem refletidas, né? Para serem revistas. Exatamente. Sem preconceito. Hoje a gente está numa discussão de discriminação, tá bom, então e a dança? Qual que é o papel dela? Né? Não adianta eu falar de discriminação de um lado e discriminar o outro. Que Sim, muitas vezes. Eu tomo como exemplo uma das situações que eram muito praticadas e acabou caindo em desuso, de que um peão jamais tiraria uma dama para dançar se não pedisse ao patriarca que estivesse na mesa, ao mais velho. Né? Isso eu vi na dança de salão também. E se ele deixasse, até durante muito tempo, não importava a vontade dela, ela deveria ir. Né? Aos poucos, com esse ganho de espaço da mulher, ela foi tendo o direito de escolher, não quero, obrigada. Sim. Então, e as pessoas se espantam, professor, como assim? Né? Eles tinham que ir, né? Como assim a pessoa não pede para ela, pede para uma outra pessoa? Né? Então, esses incômodos eram interessantes porque fazia refletir sobre o que nós temos hoje. Claro. Né? Sobre as conquistas, sobre a caminhada, sobre a trajetória da história das pessoas. Né? Mas nas danças folclóricas, nas danças populares, também tem essas codificações, né? Quantas vezes pode tirar a mesma pessoa, ainda que não seja dança de salão, né? Mas na dança de salão, assim, quantas vezes contei a história, falava dessas questões, dessas codificações, para quem você olha, para quem você pede, como você faz, quantas vezes você pode convidar. Tinha toda uma codificação, não existe mais, né? Mas você vê que ainda existe a discussão da mulher ser incomodada, ser importunada, e Sim. Por isso ela, como ela faz para fazer. Então, os problemas continuam os mesmos. Exatamente. E isso leva a gente a refletir sobre muitas coisas, muitos pontos, dispara muitas conexões importantes. Né? Uhum. Mas o mais importante de tudo é ver que hoje, voltando ali para o Salão Gaúcho, a dama ela tem essa autonomia, ela tem essa liberdade, ela é empoderada. As práticas foram se moldando à atualidade. Então, as danças, a cultura, ela é plástica, né? Ela é flexível. É isso. Sim, e temos que ser inclusivos, isso é legal. O fato de você saber que mais pessoas estão se sentindo à vontade para participar da dança, isso é extremamente positivo, né? Que as pessoas estejam felizes. E eu gosto muito de defender a ideia que, independente de como esteja a prática atual, de qualquer dança que seja, é extremamente necessário conhecer a história dessa dança. Por tudo que ela passou, quais foram as evoluções, os progressos, os regressos que ela teve, para se entender o que se tem hoje. Né? Então, não adianta eu falar que hoje a dama tem autonomia de aceitar ou não uma dança, sem contar o porquê que hoje ela tem essa autonomia. Exatamente. Exatamente. O porquê que a dama, a prenda, tem que estar tão bem vestida. O que alicerça historicamente para que isso se dê até hoje em dia? Sim. Inclusive na escolha dos tecidos que os vestidos são feitos. Sim, é outra visão, mas a gente estava conversando ainda recentemente, em outro podcast, sobre isso, né? Que o professor falava, vai estudar, desculpa, tem que ter conhecimento, tem que ter o que vem por trás. Não é só, eu sei tudo, já estou dando curso, né? Que é o que a gente mais vê, né? Um monte de especialista de coisa nenhuma dando curso, mas sem respaldo realmente de conteúdo, de conhecimento. E também, outro dia eu conversava sobre composição coreográfica, e os alunos falavam assim para mim, mas professora, da onde que eu tiro ideia? Eu não sou criativo, não. Criatividade não é um estalo, criatividade é repertório. Você tem que ver muitas coisas, inclusive o que você não gosta, para saber o que você não quer. Também são referências. Principalmente para a gente não cair
na tragédia da educação, que é a dancinha da escola. Isso. Porque quando a pessoa não tem base, não tem estrutura, ela vai se render a fazer dancinhas, a copiar do YouTube e colocar lá na escola. Mas é o que mais está acontecendo ainda, né, Suede? Eu estava vendo vários espetáculos, né, no Instagram, eu estou sempre, diariamente, eu estou postando, eu estou ali, sou muito ativa, profissionalmente, porque pessoal eu não coloco, não. Mas, enfim, voltando. Muitos espetáculos, se não todos, eu diria 99%, o tema é Disney. Sim. E de novo, sabe, que ditadura Onde estão da os Disney grandes repertórios, pelo amor de Deus, que é a base dos ditadura é essa? Então, assim, tá bom, eu acho que Disney até oferece bastante ideia, né? Você tem lá, mas, gente, né? Tem outros temas para fazer, e por que as pessoas não estão procurando? O que está acontecendo? Por que as pessoas não querem inovar? Ainda ouvi assim, o último espetáculo, não, a última competição de dança que teve, é outra área, né? Jazz, dança contemporânea, ballet, usaram música brasileira de X cantor. No ano seguinte, todas as escolas estavam com o mesmo cantor, para ver se ganhavam a competição. Quer dizer, é um pensamento muito pequeno. Estamos é muito limitante, né? É limitante, é uma atuação de pessoas que não são pesquisadores, e isso é muito são complicado. Copiadores. E são apenas copiadores, e o pior, não refletem. Porque quando há reflexão, há pensamento, as ideias surgem de maneira maravilhosa. Exatamente. Mas se você só... Nem que seja no pensamento, isso eu não gosto, isso eu não quero. Isso, você vai limando o que você não gosta, vai te levando para caminhos diferentes, né? Sim. E, bom, aí a gente está falando dessas coisas todas, eu falo que a dança sem filtro, a gente cai na fofoca, né? Mas, Suede, eu queria que você falasse, então, um pouquinho mais, o que você sentiu. Você chegou lá na pós-graduação, eu acho que você tem uma história aí. Sim. Você nasceu em Itapeva, divisa com Paraná. Isso. E como que você chegou na dança, você como homem, com todas as dificuldades do homem chegar na dança, eu queria saber da sua história. Sim. Vamos lá. Bom, Itapeva, ela fica ali a 55 quilômetros da divisa com o Paraná. Então, a gente está praticamente ali mesmo, né, coladinho. Bom, então, desde 98, que foi quando eu comecei essas minhas experiências de dança, eu tive a oportunidade aqui na minha cidade de fazer parte, de conhecer e depois fazer parte de um grupo de danças tradicionalistas, o grupo Tertúlia. Qual idade você tinha? Eu estava aí com os meus 14, 15 anos, Adolescente. mais ou menos. Adolescente, né? Tímido. E quero fazer um parêntese, professora. Estar hoje aqui, dar aula na pós, ter me tornado professor, né? Esse ano eu completei 23 anos de magistério. Ter me tornado um bailarino na academia da cidade, me comprometer com coreografias, seja dançando, seja criando-as, isso tudo aconteceu a partir da dança. Porque lá nos meus 13, 14 anos, eu era um menino tímido, retraído, envergonhado, né, o corpo sendo um tabu. E quando eu cursava o magistério, a professora de dança da cidade, ela propôs uma parceria com a minha escola para uma celebração grandiosa que teria dos 500 anos do Brasil. Foi um movimento grandioso, né? Acho que o Brasil todo se mobilizou. E as escolas se engajaram muito com isso. E mesmo tímido, falei, não, vou participar, estou aqui para isso. E ela falou, viu, quando terminou tudo, você não quer fazer parte da minha academia? Você tem uma coisinha para dança. Olha, vamos. Obrigada, professora. Obrigado, professora. E lá tive professoras maravilhosas, e foi
sendo quebrado esse freio inibitório, porque a dança ela me tirou de dentro de mim mesmo. E daí nasceu um novo Suede. Eu posso dizer que teve o meu nascimento a partir da minha genitora e teve o meu nascimento na dança, né? Que foi um descortinamento para os palcos. Um Suede melhor, né? Conhecedor de si melhor, mesmo. Conhecedor de si, de seu corpo, das suas vontades, das suas possibilidades, não limitado pela timidez, pela vergonha. Então, isso já é maravilhoso. Foi a dança que me deu, e eu sou muito grato. Se eu posso falar que eu tive uma escolha que me fez feliz, foi a dança. Olha só. Bom, então, em 98, eu tive esse contato com esse grupo. Infelizmente, ele chegou ao fim. A nossa coreógrafa mudou-se de país. Mas aquela chama continuou acesa, né? A musicalidade, a dança gaúcha, é muito inebriante e aquilo me envolvia demais. Então, em 2009, eu conheci um novo grupo da minha cidade, chamado Querência Nativa, grupo do qual até hoje eu faço parte, hoje como coreógrafo, mas no começo era um dançarino do grupo. Né? E ali fui ganhando espaço, porque com esse grupo eu pude me aprofundar, eu pude estudar mais, eu pude conhecer muito mais da cultura. Ali eu tive mais experiências nos bailes gaúchos, com as bandas, com os artistas. Isso foi me colocando nesse universo de cabeça. Então, ali eu comecei a trabalhar com as danças folclóricas, depois passei às danças livres, que são as danças de salão, e isso me motivou a estudar. Falei, a dança ela não pode ser só essa vivência corporal, eu preciso ir mais além. Foi quando eu fui descobrindo que a dança era, sim, alvo de estudo, tinha literatura, tinha gente que escrevia, que falava, que discutia dança. Eu falei, eu também quero fazer parte disso. Então, comecei a estudar por conta própria, né, de maneira bastante singela, até que em 2013 eu conheci o curso da pós. E daí eu ingressei na turma. A minha turma é uma das primeiras. Sim, nós começamos em 2011. Acho que eu sou a segunda ou terceira turma. Terceira turma, provavelmente. Provavelmente. E daí foi, né? Mas em meio a tudo isso, eu continuei com o grupo de dança, né? Acabei sendo elevado a coreógrafo do grupo, responsável por uma parte das coreografias folclóricas, a outra parte, quem dividia comigo esse trabalho de coreografia era o Jonas, e as partes de coreografias de projeção ficavam a meu encargo, né? Por ter passado pelo jazz, pela dança contemporânea, pelo balé, eu conseguia trazer tudo isso para as vivências das danças de projeção. E aí fui experimentando concursos de danças, tive a oportunidade de ser campeão, primeiro colocado num concurso de dança do Paraná. Lembro disso. Foi bastante legal. E eu fiz questão de contar para a professora, porque eu tinha acabado de vivenciar a nossa aula de dança esportiva, e tudo que eu tinha aprendido naquele fim de semana, eu peguei minha parceira e falei, olha, é isso, e vamos lá. Oba! E o primeiro movimento de apresentação, já ganhei os jurados, porque, peraí, esse casal é diferenciado, chega se apresentando diferente, saúda a gente diferente. Imagino vocês já entrarem como casal de dança esportiva, já cumprimentar. Uau. Não, todo, né, emposturado, aquela coisa bonita. Faltou tocar uma valsa vienense e eu saí dançando. Pronto. E ali foi muito especial porque eu consegui unir o estudo à prática. Sim. Foi muito visceral tudo aquilo. Foi um fim de semana maravilhoso. E dali me tornei, né, jurado de vários concursos de dança, palestrante, alcancei o título de especialista em dança esportiva e dança de salão. E logo depois passei ali para o corpo docente do curso de pós, que foi uma alegria. Aí, tá vendo? Que história, hein? Mas é isso mesmo. Eu acho que assim, não é só
você aplicar o que você aprendeu, mas eu falo que isso é para pessoas inteligentes. Sim. Você usar a informação que você tem na hora certa, na maneira certa, né? E eu tinha um professor que falava assim: fulano vai dançar bem, ele é inteligente. Mas você vê, era um professor já decano, né, antigo, do tango, Certo. e ele falava isso porque a visão dele é essa, né, na verdade, não é só um movimento, né? Se você, eu gosto muito de ver o tango, eu gosto muito do tango particularmente, mas como algo matemático. É Certo. uma visão que você une, né? Enfim, é a forma como eu vejo às vezes que me ajudam, vai, vamos dizer Sim. assim. Porque a gente, ora, tem que olhar como artístico, ora, a gente tem que olhar como saúde, ora, a gente vai olhar como social, e assim vai. Mas é isso, você foi inteligente, né? Você pegou a informação e usou certo na hora certa, conquistou os jurados poderiam ter ficado horrorizados, mas não, funcionou. Funcionou muito, 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 Ai, muito. que delícia ouvir, viu? Muito legal. São, E aí, são boas memórias da pós, dessas nossa, experiências, desse aprendizado, do quanto até hoje eu uso isso. Eu tenho pequenos grupos de dança de salão que eu trabalho aqui na cidade, e eu gosto muito de trabalhar com eles a questão do olhar, do tocar, do sentir, do como se envolve uma dama. E foram coisas que, apesar de eu praticar de maneira inconsciente, foi estudando na pós que eu pude despertar que aquilo era uma técnica necessária, que existia um fundamento. Né? Eu lembro dos 5 pontos que a gente precisa para fazer o contato com a dama. nossa, que E até legal. hoje eu uso isso nas minhas aulas. A minha primeira aula é essa. Então, mas você vê, isso é a reflexão sobre o conteúdo que você recebeu, né? Sim. Existe uma reflexão, o que, que eu uso? Não, eu estou fazendo isso intuitivamente, mas é tão técnico quanto o que eu vi na dança esportiva. Então, isso é o aluno que faz, é cada um por si, né? O que, que você faz com o conhecimento que você está absorvendo? Nossa, eu fico super feliz, porque é isso que a gente quer, né, Suede? Você agora na cadeira de professor, é o que você quer. Todo mundo vai gostar de dança gauchesca? Não. Todo mundo gosta da cultura do Sul? Não, mas o que o aluno pode fazer com isso? Né? E o Exato. cara inteligente vai usar. Sim. Vai usar. Ele vai sair do superficial. Exatamente. Ele E vai não deixar tem de nada ser a ver, mais um. e não tem nada a ver com gostar ou não gostar. É ser Exatamente. inteligente e usar o conteúdo. Eu falo, imagina, eu dou aula de dança esportiva, todo mundo gosta de dança esportiva? Eu tenho certeza que não. Mas é isso. Como você, uma pessoa inteligente, vai utilizar isso, seja no seu trabalho dentro da escola, né? Só organizar o seu trabalho já faz diferença, Sim. gente. E eu gosto de pensar, professora, e defender a ideia que o conhecimento, a cultura, a educação, ela deve ser bem ofertada a todos, sem limitações, sem restrições, sem marginalizações, sem preconceitos. É cultura, é Brasil, é história, tem que ser ofertado. Como a professora bem disse, você não é obrigado a gostar, mas conhecer é necessário. Sim, e aí você põe na sua panela, mistura e faz o teu caldo, Faz um guisado bom demais. né? Ai, bom, para fechar, Suede, você comentou da dança de projeção. Então, eu não poderia encerrar essa conversa sem que você explicasse o que é dança de projeção, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe. Certo, vamos lá. Dentro do universo dos CTGs, e nós emprestamos isso para os grupos de dança, CTG e Centro de Tradições Gaúchas. Nós temos as coreografias tradicionalistas, que são catalogadas em 26 por Paixão Cortes, um folclorista renomado no Sul. Sim. Então, nós temos ali, né, pau de fitas, chula, balaio, chimarrita, tatu de castanholas, entre muitas que demarcam e caracterizam a cultura sulista. As danças de projeção, elas se apoiam nas vivências gaúchas, nos romances, e principalmente na história do Rio Grande do Sul,
e dos seus personagens. Então, são coreografias que são elaboradas utilizando fundamentos da dança gaúcha, da dança de salão, do balé clássico, do jazz, da dança contemporânea, da dança afro, e recontam através da dança essas histórias, esses amores, essas experiências. Então, a coreografia de projeção, ela projeta uma história sulista através de uma coreografia. Entendi. E não é tão fechada, tão controlada na tradição. Ela tem uma liberdade poética. É isso. Ela tem uma liberdade poética na sua construção coreográfica, nas suas figuras, mas, por exemplo, dependendo do ano que você está representando naquela coreografia, você tem uma limitação no vestuário. O vestuário gaúcho deve estar de acordo com o ano que você está dançando, com o fato que você está dançando. Senão você se perde, né? Você está contando uma história. Muito interessante. É bem legal. E o júri técnico, ele é detalhista. Isso é outra coisa importante, né? Que muitas vezes o júri não está preparado para julgar o conteúdo. Exatamente. Eu falo que existem cursos de arbitragem dança esportiva, e quem faz o curso não dança dança esportiva. Sim. Os jurados técnicos do Enarte, por exemplo, que é o maior festival de cultura sulista, os jurados foram dançarinos, foram coreógrafos, são conhecedores das músicas, das histórias, dos personagens, como ninguém. Então, eles sacam do bolso e falam, ó, é aqui. É lógico. Tem um conhecimento, né? Agora, eu faço um paralelo. Eu vou te chamar para julgar esqui aquático. Você vai? No máximo, consigo bater palma e achar bonito. Não é? É isso. Exatamente. Então, assim, temos muito chão aí para a gente trabalhar. Sim. E que bom que temos chão para trabalhar e dançar. Sim, muito bom. O chão está nos esperando. Sim. Mas é isso, eu acho que assim, está aí a nossa contribuição, né, Suede? Vem esse livro aí, que eu acho que é um pouco de um agradecimento, uma retribuição Sim. que nós já recebemos da dança. Com certeza, uma alegria. Permitir que isso esteja na mão de tantos. Claro. E, por favor, gente, bebam desse livro, leiam, releiam, treleiam, degustem, dancem esse livro, porque é maravilhoso. É uma galera de alto gabarito que está aí, que escreveu, que se dedicou, que quer fazer da dança uma ciência, e uma ciência maravilhosa. Não é? Eu acho que é isso mesmo. Suede, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu tempo. Foi muito legal conversar com você. E tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso aí, vai buscar. Mas você já deu uma palhinha, já falou da dança de projeção. Você é isso que o pessoal vai ficar curioso. Vamos explicar. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.